E aí galera, tudo bem? Aqui é a Lari Mendes e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre maquiagem. A ideia de falar disso veio porque minha amiga Pietra colocou uma caixinha nos stories dela, aquelas caixinhas que ficam em trends que todo mundo faz. E no momento a pergunta era: qual assunto você sabe falar por horas? E eu comentei essa caixinha dizendo que eu sei falar isso por horas, mas que eu não falaria, porque é chato. Então eu tô me desafiando aqui a falar sobre maquiagem pra vocês. Diferentemente dos meus vídeos do YouTube, fala de um aspecto mais, não sei, sentimental em relação à maquiagem, talvez. Aqui tem os melhores ouvintes. Vou conversar um pouquinho com vocês enquanto eu dirijo até minha casa. Tem muitos aspectos a se falar sentimentalmente sobre a maquiagem, desde inseguranças até personalidade, ou, sei lá, sua história de por que você começou a usar, quando começou a usar, como que era. No meu caso também, sei falar de maquiagem cosplay, sei falar de YouTube em relação à maquiagem. Mas o que eu decidi falar é baseado num texto que eu escrevi no meu blog, lá nos meus inícios de blogueira, que eu não sei quantos anos eu tinha na verdade nessa época, porque não foi nos meus primeiros posts, mas eu ainda era muito nova. Por motivos de estar com as mãos no volante e atenção na rua também, não estarei confirmando aqui pra vocês quando foi que isso aconteceu. Mas um fato é que pelo menos na minha adolescência, lá com meus 13, 14 anos, eu sempre usei bastante maquiagem nos olhos. Algumas pessoas me apelidaram de Cleópatra na escola, lá na minha sexta, sétima série. E esse hábito de levantar cedo pra me arrumar no geral, não só maquiagem, mas fazer chapinha no cabelo, eu acho que eu levei comigo até eu passar na faculdade. Talvez aquele meme de você ir de pijama na faculdade seja real, sim, talvez. Talvez eu só tenha me desapegado e tá tudo bem. Mas lá estava eu, Lari Mendes, de 13, 14 anos, usando muito lápis de olho e muito pó, sem nem usar base. E eu acho que, como qualquer coisa de moda, qualquer coisa que você coloque em si mesma, aquilo ali tem uma função estética que serve muito pro seu pessoal, assim. Porque, obviamente, se você olha pra uma pessoa toda maquiada, com um negocinho encaracolado na parte externa do olho, algumas coisas você consegue tirar disso. E quando a gente é mais novo, eu acho que a gente necessita muito dessa expressão e de encontrar os métodos mais confortáveis que a gente tem pra fazer isso. Seja isso nas cores que você usa no dia a dia, no seu corte de cabelo, no seu material escolar, o tipo de caderno que você usa, seu tênis, seus cadarços, colares e outros acessórios. Não necessariamente eu queria me classificar como a darkzeira da escola. A única coisa mais relacionada à pressão de me arrumar pelos outros que eu sentia era em relação ao meu cabelo. Sempre tive muito problema com o meu cabelo, ele era muito armado. A gente não sabia que na verdade ele era um ondulado e tudo mais, a gente só sabia que ele era um caos. E pra variar, a gente sempre cuidou dele como se fosse o cabelo liso, né? Penteando normal, esperando ele virar uma Maria Bethânia da vida, e depois tendo que resolver tudo com chapinha no final das contas. Agora o resto, eu acho que sempre foi muito pra mim mesmo. Que nem eu falei, eu não era pra ser chamada de darkzeira na escola. Eu sempre senti que aquilo ali externalizava minha personalidade de alguma forma que eu não precisava conversar com alguém pra essa pessoa entender um pouco do meu jeito, sabe? Claramente, olhando pra mim daquele jeito, ninguém ia puxar um assunto comigo que não seja pelo menos um pouco relacionado com alguma tribo geral que eu aparentemente pertencesse. Seja os otaquinhos, seja os emogóticos. E eu estou dizendo emogóticos de propósito, porque naquela época era isso mesmo. Inclusive, eu demorei pra me identificar como gótica e quando diziam que eu era, eu dizia que eu não era. Mas esse assunto pode ficar para outro dia. E também, voltando ao texto que eu disse que eu tinha me referenciado para a conversa de hoje. Eu não sei exatamente se o que eu vou falar, ele é o que eu escrevi, ou se é meu sentimento agora, baseado naquilo. Eu sei que eu nomeei esse texto de alguma coisa parecida com Por Trás da Máscara ou Máscaras Sociais. E agora que eu falei Máscaras Sociais, eu acho que eu lembrei um pouquinho mais. Basicamente, eu tô dizendo sobre estereótipos no geral. Porque a imagem que você se autorretrata na sociedade, ela vai dizer algumas coisas sobre você. E, inclusive, uma das imagens que tinha me inspirado em escrever esse texto foi aquele clássico da menina que é super gostosa, de um vestido curtinho, cabelo bem feito, maquiagem e tudo mais. Ela tá andando pra frente. Aí ela repara que tem um livro no chão, aí ela abaixa pra pegar esse livro. Quando ela levanta, ela não é mais aquela super gostosa e tudo mais. Já tá desenhada com outra roupa, que se cobre mais, ela tá usando óculos. Como se uma coisa fosse oposta à outra. Mas essa imagem fez o que ela devia fazer, que é te mostrar o quanto você interpretou a personalidade de alguém pela aparência. Porque óbvio, né, gente, grandes gostosas também podem ser grandes leitoras.
Mas isso não vai matar o estereótipo do crossfiteiro da academia, que deve ser um pé no saco, que não sabe falar de outra coisa além de qual marca de whey protein ele toma e tudo mais. Entendeu onde eu quero chegar? Muito provavelmente aquele crossfiteiro não queria estar se retratando daquele jeito, do mesmo jeito que eu também tô falando aqui pra vocês, que eu não queria ser retratada necessariamente como uma emo gótica na escola. Mas as coisas acontecem porque a linguagem que a gente utiliza se traduz visualmente na sociedade. Obviamente eu ia ficar muito feliz se alguém reconhecesse meu delineado da morte do Sandman, sabe? Até porque eu não usava só esse delineado, mas também um anki gigante no meu pescoço. De alguma forma, aquilo ali era muito importante pra mim. E o gosto que eu tomei por isso se deu, na verdade, nem fazendo maquiagem pra sair, mas sim fazendo maquiagem durante insônia. Eu não conseguia dormir, então eu ia pro banheiro da minha casa, fazia mais maquiagens, tirava algumas fotos, fazia algumas edições que pareciam capas de LP, com tudo contraste estourado, saturação, tudo mais, assim. E eu nunca postei essas fotos em nenhum lugar, era só pra mim mesmo. E eu não tô falando isso porque eu me orgulho de não ter postado as fotos, mas porque, querendo ou não, a gente só valoriza o hobby de alguma pessoa ou o quanto uma pessoa realmente gosta de alguma coisa quando ela é capaz de fazer aquilo ali sem se mostrar pras pessoas, sabe? E nossa, né, era pra estar falando de maquiagem, eu tô falando de outras coisas aí que, nossa senhora. E voltando ao assunto das máscaras e tudo mais, fato é que o dia que eu não usasse esse delineador gatinho, que eu viesse sem, que eu tivesse me atrasado, alguma coisa assim, aquilo ali era como se fosse um escândalo, né? Porque parece que para as pessoas você não existe mais, assim, se não for as suas indumentárias. Você só existe juntamente daquilo que você monta para si mesmo. Então, se eu não tivesse de maquiagem, provavelmente alguma coisa não tava bem, sabe? E querendo ou não, eu não tô falando só sobre os outros e a impressão dos outros sobre mim mesma, mas também sobre a minha impressão, porque sei lá, eu queria sair no shopping com meus pais, eu ia de maquiagem também. Eu sempre tive a certeza de que as pessoas olhavam nos meus olhos. E isso pra mim era importante, sabe? Falando bem sobre a minha personalidade, eu nunca fui uma pessoa que se ligou muito em look, por exemplo. Sempre usei só a camiseta preta básica, com calça básica. Então, pra mim, que a pessoa olhasse nos meus olhos era o mais importante. Não tinha cabelo colorido, né, também nessa época. Eu sabia que quando ela olhasse nos meus olhos, ela ia ter a impressão que ela não tá olhando pra mais uma pessoa na multidão. E que talvez ela se perguntasse, nossa, por que tanto delineado? E aí no fim essa maquiagem toda virou minha máscara pra sociedade. E é engraçado, porque quando você fala de máscara, você tá querendo cobrir alguma coisa que você é. Fingir que você é outra coisa. Mas esse pra mim realmente não é o caso. Justamente porque eu tô entendendo que a minha cara, o modo que tá o meu corpo e tudo mais, ele que seria aquilo que tá cobrindo o que eu sou. Mas isso é um pensamento posterior, porque até então eu tava pensando, caramba, eu tô me escondendo por trás disso, então isso não é quem eu sou, sabe? Eu tava em dúvida sobre essa situação. Provavelmente essa altura do campeonato eu tô totalmente perdida e você também já tá meio perdido no que eu tô querendo dizer. E na ordem das coisas que eu tô falando, que naquela altura, quando eu escrevi aquele texto, eu afirmei com certeza que eu não me apresentaria pra sociedade sem aquela máscara. Justamente porque eu achava que ela mostrava quem eu era. Então, no fim, é como se eu tivesse preso a maquiagem sem ser pela estética, mas sim pelo psicológico, sabe? Não que você estar preso à maquiagem em relação à estética também não seja psicológico, né? Espero que tenha dado pra entender. Em algum momento, eu não sei quando exatamente, eu parei de pensar sobre isso, parei de dar muita importância pra muita coisa, porque a gente cresce, afinal de contas, né? E, obviamente, não vou dizer que eu parei de usar maquiagem, porque não parei. Mas eu com certeza parei com essa necessidade que eu tinha. E hoje em dia, se eu sair de maquiagem, é a coisa mais rara desse mundo. Eu faço muita maquiagem, com certeza. Meu Instagram só tem foto de maquiagem. Porque no final das contas é uma coisa que eu faço por hobby, porque eu gosto, porque eu vejo como uma liberdade criativa enorme. Ah, e tem essa também, desde que eu tirei as sobrancelhas da minha cara, que foi lá pra 2017, eu acho. Aí no máximo eu tornei um hábito diário sair com as sobrancelhas feitas. Desenhadas, coloridas também tem a ver com pintar o cabelo. Mas hoje eu saio pra trabalhar sem nenhuma maquiagem. Não necessariamente arrumo meu cabelo também. Se ele não tá bonito, eu deixo ele preso num coque. Se ele tá mais ou menos, eu coloco numa trança. Nas raras ocasiões que eu faço uma chapinha, eu deixo ele solto. E quando ele tá cacheado, eu não gosto do volume que ele toma, então eu pelo menos tranço aquela partezinha, aquele rabinho em cima do cabelo. Isso é uma coisa muito pessoal que provavelmente pode se relacionar com outras mulheres e com outras pessoas, independente de onde elas nasceram, de onde elas cresceram, as outras influências que elas tiveram na vida. Se elas também são pessoas como eu, que são muito artísticas, né, e que gostam de se expressar desse jeito, ou se elas também se identificam com alguma subcultura, por exemplo, eu, agora sim posso dizer que me identifico com a subcultura gótica, e eu fico na incerteza disso, basicamente, porque no fim essas coisas estão muito conectadas,
Porque a visão de fora, na verdade, ela separa maquiagens em dois quesitos, que é a maquiagem de beleza e a maquiagem artística. Esse bem bolado que mistura os dois e usa maquiagens artísticas no dia a dia, de alguma forma pelo menos, é um limbo que eu não sei se só tem pessoas como eu. Me conta aí também a sua opinião sobre isso, o que você acha. Se fez algum sentido, alguma coisa que eu falei aqui nessa conversa. E também, de qualquer forma, espero que tenham gostado de saber um pouco mais de mim e da minha relação com esse tema. E ao meu veredito, eu confesso que eu acho que ainda assim não falaria uma hora e meia sobre isso. Porque pra mim eu já expus toda a minha relação com isso, só não tá aí contado a maquiagem cosplay. Porque essa sim é muito simples, maquiagem de personagens, o objetivo dela sempre foi fazer pro canal mesmo. Porque é um ponto que eu achei que podia contribuir, e contribuir, né, no final das contas. Com muita gente que precisava dessa ajudinha. Sem falar que é bem legal ver o resultado também. Então é isso, galera, por hoje é só. Se você quiser me ouvir falar mais por aqui, deixe os temas que vocês acham interessantes. Deixe também a minutagem que vocês preferem ouvir. Eu fico por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima.